tive nada, mas só para precisar datas. Está bem, mas foi antes da Batalha de Luanda, foi para fazermos o documento para Nakuru. Bom, e aliás esse documento existe, foi publicado, todos os jornais se recusaram a publicar, salvo o Comércio. O Comércio está. Bom, mas isto é para dizer que então, portanto, já vem a independência e nós continuamos as conversações. A independência em janeiro de 76, já continuamos, e quando Nito Alves vem de Moscovo e faz aquele discurso na Câmara que durou 3 ou 4 horas, em que ele diz que nós não temos direito a existir, nós, a OCA, etc. E é então que nós forçamos no contacto com o Presidente, com o Agostinho Neto, e o Neto disse, bom, façam um documento qualquer de autocrítica para eu apresentar no Bureau Político. E nós fizemos também voltamos a entrar em casa éramos 7 ou 8 pessoas em casa, do Eduardo Macedo Santos, e então o documento dizia, bom, as circunstâncias em que apareceu a revolta ativa não são as mesmas que agora, e nós estamos cercados por imperialismo e tal, e nós pedimos, quer dizer, portanto, achamos que devemos reintegrar o movimento na condição de militantes. Bom, isso foi levado ao Bureau Político, que havia uma reunião no sábado. Onde é que está esse documento? Não sei, pá, acho que está aí, eu nem sei se tenho lá também esse documento, mas pelo menos o Fidel, não sei, mas esse documento existe. A tua pergunta é muito pertinente, eu não estou a localizá-lo. Há uma quantidade de militantes que de certeza que desconhece isso. Exatamente, pá. Por exemplo, tu... Porque, aquilo depois era em circunstâncias que tu, vê lá se consegues estar amanhã, não sei o quê, porque era no salve-se. Bom, o que é certo é que isso foi entregue numa quinta, no sábado havia a reunião, e depois, na segunda-feira, nós procuramos as notícias, telefonámos para a cunhada do Joaquim, que era a Cita, que era a secretária do Lara. O camarada Lara mandou dizer que amanhã tem a resposta. E tivemos a resposta, né? Na terça-feira seguinte começou a rusga da DISA, que prendeu quase todos nós, né? E 2 ou 3 escapámos, uns por uma semana, outros por 6 meses, e eu por 3 anos em que estive escondido. Pronto. Como é que estiveste escondido já agora, se não é descrição? Descrevi isso, no Angola seria pesadelo. Se soubesse, tinha trazido o livro. Estive escondido em 2 ou 3 sítios, precisamente através de laços de amizade. Né? Eu sou testemunha de alguma coisa. Porquê? Porque na rua, abaixo do Liceu Salvador Correia, do lado direito, em frente à antiga os almoços da Força Aérea, os primos do Adolfo, eles estavam lá e eu e a minha companheira da altura, fomos lá várias vezes fomos lá para os visitar. Exatamente. É uma forma de reconhecer. E durante 3 anos conseguiste manter essa situação? Sim, primeiro estive numa... Sim, mas quer dizer, foi uma experiência terrível. Eu tinha estado não, porque uma pessoa não tem referências, como tem, por exemplo, numa prisão, claro, em que há umas rotinas e tudo isso. Pelo menos nas prisões da Pieta havia essas rotinas, não é? E a pessoa está entregue a si própria. Tudo coisa não era muito maior, não era maior que isto. Primeiro estive numa casa, depois levaram-me para um outro apartamento, onde estive lá mais tempo. E por último foi descoberto pelo porteiro, e então saí em pleno dia às 2 da tarde, e olha, fiz aquela zona toda, e eu disse, ainda vai sair aqui da messe dos oficiais das FAPLA, que era a messe da Força Aérea Portuguesa, e não vai sair alguém que me reconhece, né? Tinha uns cabelos até aqui, né? Uma barba até aqui, e pronto, à procura tinha de me refugiar. E então os últimos 9 de fevereiro
quase um ano, estive refugiado na casa da minha mulher. Ok. Ela de manhã saía, fechava tudo, não é? E eu ficava ali, tal e qual como na outra também fechado comigo mesmo. Aí já tinha tuberculizei aí. E então lá foi a TOG. E há uma coisa interessante, é que só mais tarde é que eu soube, eles tinham de fazer um exame para saber qual é o grau de infecção. E então a TOG foi ter com o Luís Bernardino, que era adepto do Neto, Sim, sim. e disse, e ela depois mais tarde é que me explicou, depois zangou-se comigo e disse, puseste isto no livro. Eu disse, não, isso, depois eu peço desculpa ao Luís. O Luís disse, não, pá, isto era um caso de consciência. Portanto, ela foi ter, disse, isto é para o Adolfo, o gato está tuberculoso, está escondido. E ele assinou, pôs o recurso para requerer o exame. Então, parece que tinha ali uma boa invasão de bacilos. Mas eu tinha-me preservado com uma organização de tempo extraordinária e com uma prática de yoga intensiva. Meditação. Isto está relatado, eu depois mando isso o livro Angola, Sonho e Pesadelo, porque depois em que eu faço flashbacks, comparando situações semelhantes, que foi duríssimo, não só pela situação de injustiçado, como realmente tinha de ter uma força uma vontade de sobrevivência. E foi por isso que até escrevi poemas e depois até escrevi um livro, um romance chamado Na Terra dos TTR. TTR são os consoantes de títeres. E pronto. Mas depois, esse livro é interessante. Houve uma série de senhoras que escreveram chorei com o seu livro, pessoas do regime, digo já. Mas pronto, já se fiz chorar pessoas do regime, tanto melhor. Ainda bem. A posterior. Depois de muito tempo. Pronto, é só isso. Isto é para dizer o quê? Portanto, esta foi a minha vida. É evidente, falta só concluir que depois a DISA, a polícia política do regime implantado pela MPLA, nos últimos, quando o Neto dá a amnistia, a minha mulher, nós fizemos uma carta, assinada pela minha mulher, que foi entregue ao Dr. Neto. Porque nós sabíamos que não íamos denunciar-nos à PITA, à DISA, ela matava-nos. E então, foi através da Linda, da mulher do Luandino, da ex-mulher. Ela despachava com o Chineto e levou a carta. Mas deve ter levado um quicém de tal que depois a Helena foi ter, mas não temos nenhuma, não me quero meter mais nisso. As pessoas do Sul sabem o que é isso, essa expressão? Quicém é um ralho, pá, ralhado. Ainda vou saber. Se isso é para mim, ainda vou saber. Mas não, e depois, pá, pronto. E então a Disa foi-me buscar a casa, levou-me lá para os interrogatórios, diante dos meus antigos companheiros, um deles até tinha dormido em minha casa, que era o Ludi, e do Onambua, e tal, estabeleceram as condições, eu ficava preso ao domicílio, fiquei assim 2 meses, e eu até disse que, camaradas, as circunstâncias fizeram com que os camaradas estejam desse lado e eu deste, mas eu ainda tenho, em nome do nosso passado, espero que me façam tratamento médico. Sim. Depois o Onambua, que era um fascínio, não é? As condições, eu posso sair para o quintal? Eu disse, sim, e o Onambua depois parou. O camarada tem de falar onde é que esteve, com quem a escondeu, onde esteve, e eu sempre repeti isso depois nos interrogatórios posteriores que me fizeram. Eu não sei. Mas o camarada nasceu e cresceu em Luanda, sim. Conhece bem Luanda, sim. Mas então não sabe porque em casa esteve? Não. Porquê? Porque, olha, quando uma pessoa está fugido da polícia, dizia eu, e vai escondida no fundo do assento do carro, quando abrem a porta eu só estou a olhar para a pessoa que vai na minha frente, não estou a olhar para os prédios à volta. Eu sabia muito bem onde estava. Mas pronto. O que é certo é que fizeram um interrogatório em casa estupidamente, o processo estava arrumado, política e administrativamente, aquilo era só vingança da DISA, e depois mandaram-me para cá, foram buscar às 6h30 da tarde, 4 fulanos assim com AKs, e levaram-me para
como é que chama? A Casa da Reclusão no Forte de Penedo, de Boa Vista, e eu também descrevi isso, e estive lá uma semana, onde encontrei indivíduos do ANC da SWAP, que também estavam presos, mas ao menos esses não foram fuzilados, não é? Como nós, os dissidentes eram fuzilados. Bom, mas seja como for, aí sou expulso para Portugal, o Gentil também é expulso, e nós aqui, mais tarde, com o Comando de Andar, fizemos um grupo de reflexão que trabalhava, que fez várias demarches diplomáticas e políticas para que cessasse a guerra em Angola, e depois dos acordos de Bicesse fomos a Cabo Verde, fomos recebidos bem em Cabo Verde, e em 91 e 92 fomos a Angola, o Gentil e eu. O Gentil ia apresentar o seu plano de convivência nacional. Bom, claro que é evidente que ninguém pegou, porque... Ditadura de procedimentos. Exatamente. Pronto, é mais ou menos isto. Sucede que há uns tempos eu relato muito do meu percurso, né? Foi muito mais vasto do que este, é evidente. No livro Angola, no percurso do nacionalista, uma entrevista que dei a um historiador português, Fernando Pimenta, e depois publiquei livros meus, quer dizer, não só aqueles que tinha feito quando estive escondido, como depois também já romances, e como eu vou a várias conferências, colóquios, colaboro em jornais de Angola, ou sites, ou coisa assim, tenho livros que são compilação desses textos. Material. Pronto, e incluído nisso, estou aqui convosco a conversar. Obrigadíssimo. Faz parte da minha vida militante. Fico muito grato por essa vida militante connosco. Mas, e sobretudo porque foste um exemplo para nós durante muitos anos, para ser sincero, e é bom que se diga. Mas regressando um bocadinho atrás, há uma pequena história que tem a ver com a aceitação do MPLA do Agostinho Neto ou não, né? E curiosamente, há pouco tempo é que soube também, diga-se passagem, que o próprio Savimbi preferiu aceitar o Agostinho Neto a aceitar um MPLA dividido. Qual foi a posição da FNLA nessa fase? Estava com o Chipenda e estava o problema resolvido, para ela? Eu penso, vamos lá ver, a pressão que os três movimentos tinham era muito grande, externa. Todos se queriam desembaraçar da guerra em Angola. Estava tudo entalado. Portugal, não é? Os MFAs, não sei o quê, e, exatamente, estava tudo entalado. E, sobretudo, os países africanos estavam fartos, eles tinham medo das nossas guerras, e não sei o quê, nunca mais nos livramos destes fulanos. E a gente até se comportava mais ou menos bem, uma ou outra, mas comportávamos mais ou menos bem, mas realmente... E então, passam aqui, depois com os caminhões, depois com as armas e não sei o quê, bom, éramos mau exemplo nesse aspecto. Bom, e queriam mesmo arrumar a questão. Daí que eu penso que a FNLA, no fundo, todos pensavam ganhar. A UNITA, pelo seu apoio interior, o MPLA também pelo seu apoio interior das cidades, sobretudo de Luanda, e a FNLA porque tinha um forte apoio externo, claro. Tinha a região norte, claro. De onde tinha desencadeado a luta, e agora acrescia a isso uma moça na região Umbundo através do Chipenda. Precisamente. Uma outra questão tem a ver com os grupos urbanos, direi assim, dos CACs e dos OCAs e dos ENTAs. Qual é a tua opinião sobre o papel que eles tiveram nesse período de 74 a 76, no caso? Bom, quer dizer, nós aí, eu quero só dizer o seguinte, o papel que eles tiveram foi extremamente importante para a implantação do MPLA. Foi muito nocivo para o percurso até a independência e para o pós-independência, porque eles veiculavam ideias revolucionárias que não tinham apoio na realidade. Quer dizer, como é que se vai falar em revolução proletária, isto mesmo pegando-se, digamos, no que tu falavas há bocado da ortodoxia, quer dizer, a verdade é essa. Os países que se tornaram países socialistas, pelo menos aqueles que fizeram as grandes revoluções,
partiram de bases organizativas e ideológicas bem claras, não é? Em Angola não havia nenhum partido comunista, não é? Nem nominalmente, nem com experiência de lutas, não existia. Não havia nenhuma luta, nenhum sindicato, nem experiência de lutas sindicais, que são aquelas que realmente mobilizam a base para se partir. E, portanto, havia toda uma série de desejos de intelectuais que tinham folheado cartilhas marxistas, e ainda por cima... O termo é correto, folheado. Folheado, e ainda por cima com carimbos diversos, albaneses, soviéticos, chineses e por aí fora. Quer dizer, portanto, não havia, mesmo a própria ideologia era fragmentária, mesmo reclamando-se todos do mesma fonte. Portanto, eram muito generosos. Mas não tinham lugar, é? Não tinham lugar lá na Terra. Lugar aonde? Na Terra. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer, para que não tinham lugar na Terra. Eles tinham lugar, a prova que estavam lá. E a prova até que foram presos uns e fuzilados outros. O problema não é esse. O que eu estou a dizer, eles tinham, claro que tinham lugar, como toda a gente tinha lugar. A pergunta foi, qual foi o papel deles? E eu digo que o papel deles foi extremamente importante para a implantação do MPLA, precisamente porque tinham profunda ligação, digamos, às massas dos subúrbios e mesmo dentro da cidade, mas o que eles veiculavam não era factível, não era realista para as condições sociais e económicas que vivia o país. Essa é a minha opinião. E uma última pergunta. Ou penúltima, pode ser. Por mim eu ficava aqui o dia todo. Ficou complexo. O 27 de maio, qual é a tua opinião sobre como é que surgiu e como é que aconteceu o 27 de maio? Bem, isso acho que o 27 de maio merece muitos estudos. Atenção. Para já, a ascensão de Nito Alves dentro do MPLA é pela mão do Agostinho Neto. Nito Alves, quando no Congresso de Lusaka, como Neto está desacreditado e como não tem obra para mostrar ali no exterior, ele então, para intimidar ou para mostrar, digamos, uma força, perante o Chipena, perante a Revolta do Leste e perante nós, ele primeiro forma a FAPLA, em que aparece toda a gente, os civis promovidos a comandantes. Fizemos as contas, aquilo dava aí um general para 5 ou 6 soldados. Bom, foi uma coisa postiça, porque é que as FAPLA não tinham sido formadas antes, não é? Foi ali, no dia 1 na abertura do Congresso. Depois, e então, ele põe então o Nito Alves e o Louco do Nascimento a atacarem a revolta ativa. Bom, e o Nito Alves, precisamente porque cresceu com o apoio desses grupos, não é? Em Luanda, e o Neto precisava muito do interior. A partir de um certo momento, o Nito Alves passa a ter, digamos, força própria dentro do MPLA e que se reflete na sua eleição para o Comitê Central, para o Biro Político e por aí fora. E então, depois, cada um, eu penso que na luta entre uma linha e uma outra, não é uma luta de linha ideológica, quer dizer, aparentemente e é evocado como tal, mas mais revolucionário, menos revolucionário, aquilo é uma luta de representação e de representatividade dentro do movimento. Uma corporizada no Nito Alves e outra da velha direção, que ao fim e ao cabo, mais tarde vamos ver que é a luta dos do interior contra os da mata, os vindos da mata. É claro que depois há uma série de fusões e tudo isso, mas acaba sendo assim. Qual é o lugar do Lúcio Lara nisso? Qual é o papel do Lúcio Lara nisso? Não, o papel do Lúcio Lara é o papel de qualquer daqueles outros dirigentes que vieram do exterior. Só que o Lúcio Lara era o homem meticuloso, o homem do aparelho, para chique, aplicado. De maneira que o Lúcio Lara acompanha de muito perto, como também acompanha o Neto, né? E o Lara, que teve várias divergências com o Neto lá fora,
Mas ele, quando sentia que a sua direção estava em perigo, e viu-se quando foi aquele episódio que eu vos contei do reajustamento na frente, não é? O Lara ficava tremendamente solidário com o Agostinho Neto, porque era um homem do aparelho, e o ideal dele era aquele MPLA, e portanto a verdade estava ali, e por aí fora. E portanto... Eu estou a perguntar isto por uma razão, por aquelas duas perguntas que o Jofre fez, o enquadramento entre uma coisa, os grupos esquerdistas e o 27 de Maio, para se fazer o enquadramento como deve ser, há um pequeno pormenor que é este, é que dá a nítida sensação de que a questão não é ideológica, não é de perspectiva política, é absolutamente social e mais nada. Há fraccionamento social, é o principal desta questão. É o que dá a impressão que aconteceu nesse processo. Fraccionamento, não, quer dizer, fraccionamento social, quer dizer, é o pretexto é social, quer dizer, um é representativo das massas mais exploradas, proclama-se como tal, enquanto que os outros, sim senhor, o MPLA em princípio é do povo, mas eles não são representativos das massas, são elitistas e não são representativos das massas mais exploradas. Mas quer dizer, isso foi o que o Nito Alves quis assumir para si. Mas essas componentes podem conviver no mesmo país. É claro, podem, quer dizer, mas numa organização do tipo MPLA, portanto, autoritária e ditatorial mesmo, não há debate, não há aceitação da opinião dos outros, há exclusão. O que comandou sempre, sobretudo nos últimos anos, o MPLA, ou digamos a própria luta de libertação toda, foi a exclusão do outro. Não havia discussão nem dentro da UNITA, nem dentro do MPLA, nem dentro da FNLA. Discussão, quer dizer, aceitação de não digo de tendência, mas pelo menos pontos de vista totalmente contrários. No momento dado, uma pessoa, se 2 ou 3 pessoas dissessem, pá, eu estou de acordo com isto, e depois mais 4 ou 5 dissessem, também eu estou de acordo com isso, isso era um perigo. Então, portanto, havia que eliminar. Então, uma questão essencial é que fora desses 3 movimentos de libertação, ou movimentos armados, havia umas pessoas que eram, entre aspas, conhecidas por ignorantes políticos, que admitiam essa discussão, que admitiam pluralidade, que admitiam oposição política. É sim. Por exemplo, quer dizer, a Revolta Ativa veio mostrar isso, não é? Um dos indivíduos que era arauto disso era o Gentil Viana, não é? Claramente. Mário de Andrade também. Agora, é evidente que o Mário de Andrade de 1961-62 não é o mesmo já de 72 ou de 73. O Adolfo Maria de 61 ou mesmo de 68 ou 70 não é o mesmo já depois de 72, 74, porque, bom, eu podia ter ficado, fico com esta, é o regime autoritário, mas eu estou no comboio, vou usufruir, e fui contra, mas a verdade é que eu ocasionava, estava dentro daquele espírito geral, nós é que temos a razão, quem está contra não tem razão, primeiro ponto, se é adversário, segundo ponto, se calhar é inimigo, terceiro ponto, então inimigo abate-se, quarto ponto, não é? Bom, mas claro, qual é o papel do Viriato da Cruz neste processo? O Viriato da Cruz está fora do processo a partir de 64. Sim. A partir de 64 ele fica fora do processo, quer dizer, começa em 62, as grandes lutas. Há uma das coisas que eu ainda nunca percebi bem, mas que lendo e vejo até os próprios escritos do Viriato, a incompatibilidade havia uma incompatibilidade pessoal extrema entre Viriato e Agostinho Neto. E é subjacente, ou mesmo claro, em alguns escritos ou em algumas atitudes de Viriato, que ele não, portanto, ele que não tinha formação universitária,
havia uma espécie de complexo em relação àqueles que tinham licenciaturas e tinham estudado em Portugal e tudo isso. Isso tudo, eu ia pressentindo isso, até por frases que me contavam. Eu não sou para estar no quintal do neto e não sei o quê. E depois, há um escrito dele em 64 em que ele fala dos assimilados destinados e dos assimilados objeto, em que ele é o dos assimilados objeto e o neto, o lar, ou aqueles que estudaram aqui são destinados. Destinados por quem? Destinados para o futuro do país, para a própria potência colonial, na medida que eles facilitam. Bom, isso aí, no entanto, Viriato, depois disso, quando ele começou a dedicar-se, quando foi para a Organização de Escritores Afroasiáticos, ele tem umas análises, parece que formidáveis, pelo menos a Cristina Menciar refere-se a isso, e ela reproduz sobre o movimento comunista internacional, porque ele vem à África, onde começa a desgraça do Viriato, é que ele vem à África numa viagem para ver as condições em África. Ele faz um relatório às autoridades chinesas dizendo que a China comporta-se em África como qualquer potência colonial. Não desconhece o que se passa, não entende, nem quer entender, e por aí fora, e por aí fora. Bom, e a partir daí... Que sei que ele é afastado, então. É afastado, e passou, acabou mal, né? Infelizmente. Mas há aí um pormenor que era bastante discutível e que tem a ver com o trajeto das pessoas. De todos os dirigentes, seja de que sensibilidade for, dentro do MPLA, da FNLA ou da UNITA, há apenas 2 pessoas que estão na sociedade cultural desde o início, desde o começo dos anos 50, que é o Ilídio Machado e o Viriato Cruz. O conjunto das pessoas que são MPLA e que foram depois MPLA aparecem em 58, 59, é uma nova leva. A primeira leva é o Viriato Cruz e o Ilídio Machado, e, mais ainda, tem a ver com aquilo que foi aceite, ou foi combinado, ou foi articulado com o Mário Alcântara Monteiro desde 1947. Bom, para já o Viriato era uma cabeça pensadora, quer dizer, as subjetividades, quando interferem, alteram o raciocínio, mas é um estratega, quer dizer, ele é que foi o arquiteto do MPLA, que nasceu em 60 e não nasceu em 56, como eles dizem. Agora, tu estás a falar, o Ilídio Machado e o Viriato não estavam na Cultural em 56, 57. Estavam em 54, 55. Sim, também. Pois, foi a passagem, digamos, de testemunho. Eles estavam sobretudo da Angola, na Associação dos Naturais de Angola, na Angola. Foi aí, o mensagem foi publicado para a Angola. E foi aí, o Leston Martins, como é que chamava? O Alcântara Monteiro, na mensagem da Angola. Esse grupo, digamos, do Viriato Jacinto, atuou, como é que é dizer, indiretamente, e o Mário António, atenção, o Mário António é um grande ativista nacionalista, e o Mário atuaram indiretamente, empurrando-nos a nós para quando o teu pai começa a organizar... Os homens do Partido Comunista Angolano. Sim, mas exatamente, eles mandam, nós tínhamos uma tertúlia ali na Monte Carlo, e depois o recado, quer dizer, certamente que o teu pai e as pessoas que estavam a querer reanimar a Cultural falaram em pessoas, pensaram certamente no Mário António, no Jacinto, mas eles, porque eles estavam à espera do Viriato, que o Viriato saiu em 57. Nós entramos para a Cultural de 56, 57. De maneira que eles estavam à espera de qualquer coisa, nunca entraram nos nossos projetos políticos. Por exemplo, quando eu fui preso em outubro de 59 pela PIDE, entramos no mesmo dia o Jacinto, o Mário António e eu. Quer dizer, encontramos depois na prisão. Mas, desculpa só interromper, só um pormenor. Eu, quando disse ligados à Cultural, era dos órgãos diretivos da Cultural.
todos os outros não foram. O Ilídio Machado e o Viriato Cruz foram dos órgãos diretivos. Sim. Pois eu não tenho de memória, mas bom, o que é certo é que somos 3 presos e interrompem. Mas porquê? Porque eles queriam estabelecer ligação entre o primeiro Partido Comunista e o segundo. Eu pertencia ao segundo. Hein? O Mário António e o António Jacinto, o primeiro. Ok. Só depois é que viemos a saber isso. O Jacinto, ao fim de uma semana saiu, deve ter posto aquilo em pratos limpos, não sei o quê, não é? O Mário António, eles andaram a moer em volta do Mário António comigo, e nós saímos 3 meses depois, quer dizer, no dia em que entramos também, saímos ao mesmo tempo os dois. E o Mário António depois começa a deriva dele, vinha e pronto, e começou uma deriva que não tem nada a ver com aquele passado extraordinário que ele tinha. Extraordinário. No entanto, manteve-se um intelectual de alto gabarito. De alto gabarito. Mas, para terminar, estamos na hora de terminar, Sim. no caso, tu vens para Portugal como? Há uma negociação para tu vires para cá? Não. É o que dizem, ou não foi nada disso? Negociação? Sim. Não. Quer dizer, É aquilo que me constou, no caso. sim, a negociação é esta. A carta da minha... Negociação não houve. A carta que a minha mulher escreveu, e está publicada, é esta, que em nome do passado, camarada Presidente, em nome do passado, porque ali, naquele tempo, todos éramos vítimas e algozes, tratávamos por camarada. Sim, claro. Pronto. Camarada bandido, camarada gatuno, camarada polícia, camarada... Bom, e então o que nós pusemos com muito cuidado, que eu também queria, era, por não sei o quê, em nome do passado, o marido está tuberculoso, que lhe seja permitido tratar-se e não vê os pais há 16 ou 17 anos, sim, há 17 anos, e que lhe, há 16 nessa ocasião, e que lhe permita ver os pais, velhinhos, etc, etc. Bom, aquilo era uma abertura para o neto, que tinha vontade de se livrar de mim, como se livrou do Gentil, não houve nenhuma negociação. Eu disse, até vou ser generoso, deixei-lhe vir visitar os pais, porque eu realmente queria sair de lá. Agora, não houve qualquer negociação, a negociação, a carta é isto, expressa o desejo da minha mulher, de não sei o quê, mas nada. Então o neto manda prender e o neto manda, e depois despacha esse gajo. Porque a história que constou durante algum tempo Passado, sim, é os meios que do M. tinha havido uma negociação entre o Ianes e o Agostinho Neto para a tua libertação. Como se antes fosse preocupar com isso. Esta Primeiro história. ponto. E o Agostinho Neto também. Foi lá o Luís Cabral, portanto tinha outro peso, Claro. que não tinha o Ianes, e não conseguiu nada. Foi lá um Guabi que intercedeu por nós. Ok. Porque nós também, o Guabi era, digamos, um cúmplice da revolta ativa, sem ele não teríamos feito a proclamação, e o Neto foi insensível a isso. Agora, em 78, o Neto precisa de dar uma outra imagem, eu também explico isso naquele livro que eu hei de dar. Agora, e pronto, mas não houve nenhuma negociação. Qual negociação? Eu estou escondido, como disse, a única coisa que foi a Linda conseguiu levar a carta. Isto é fora desta trajetória de conversa. É só uma pergunta bem precisa. Quem é que fez o desenho do símbolo do MPLA? Epá, não sei. Francamente não sei. Eu já encontrei... Facho, não é? Sim, já encontrei isso. Repara que eu... Pois, 62, 63 já encontrei isso. Não é assim. Não faço ideia. Aí agora tem uma versão, diz o António Alberto Neto, que ele é que assinou a bandeira do MPLA. Se não me engano... O António Alberto Neto, daquele que trabalha É o irmão. no doutoramento da classe operária. Sim, é irmão do... Que esteve na Suécia, coisa assim. É irmão, exatamente, é irmão do Lolo Que era Neto. do Partido Democrático Angolano, não é? Sim, Substituto. exatamente, É o substituto. sim. E depois aquele poeta do Ambo, o Carlos, o Costa Andrade, Sim.
também dizia, portanto, são tantos desenhadores, tantos criadores, para aqui eu... Tirei a minha... Agora, eu encontrei, francamente, isso, e nunca me perguntei, não é? Também, se me tivesse perguntado sobre algumas coisas, talvez não tivesse também sido cúmplice de algumas outras. Mas pronto, mas resta que, ao fim e ao cabo, era a nossa generosidade que nos impelia, não é? Então, obrigadíssimo, Adolfo Maria. Foi muito obrigado. Fico muito grato por esta, nada, por esta entrevista. Esta conversa aqui entre vai angolanos... ficar histórica, pelo menos para nós, fico não vai certeza nada, absoluta. Né?